nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de muitas e finas joias. Provérbios 31, versículo 10. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Com muita alegria que eu peço a sua permissão para que nós entremos na sala da sua casa e compartilhemos da palavra do Senhor. Hoje nós temos um programa todo especial, como já é costume todos os anos, às vésperas do Dia Internacional da Mulher. O nosso programa está recheado de mulheres preciosas que inclusive compartilharão a mensagem de Deus com você no dia de hoje. Daqui a pouco, no momento oportuno, quero apresentar todas elas que estão aqui conosco, participando do programa O Caminho da Vida. Quero também agradecer você que tem acompanhado o nosso programa. Já estamos aí no 6º ano de caminhada juntos. Algumas pessoas têm dito que é uma escola bíblica na televisão aqui de Maringá. Eu agradeço por esse elogio. Na verdade, nós nos sentimos lisonjeados com esse privilégio de poder compartilhar o Evangelho aí na sua casa. Também quero falar para você que nós colocamos à sua disposição alguns meios para que você tenha contato conosco. Um deles é o nosso site, que é ocaminhodavida.ipb, ou melhor, esse é o nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. O nosso site é o www.programaocaminhodavida.blogspot.com ou ocaminhodavida.org.br. Agora o pastor Paulo de Tarso vai estar atualizando o nosso site. Toda semana nós já estaremos com um programa novo no ar também para poder abençoar a sua vida. Temos também à sua disposição o Disque Paz, que é uma ligação amiga, uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Através do telefone 3025 3333, você vai ligar, vai receber uma mensagem que vai trazer consolo e conforto ao seu coração. Também colocamos à sua disposição os blogs dos pastores que participam aqui do programa. Tem o meu blog, que é o Rumo ao Alvo, que é o www.reverendoalessandro.blogspot.com. Tem o do pastor Luiz Henrique, que é o www.salvopelacruz.blogspot.com. O do pastor Paulo de Tarso, que é o Fides Reformata, que é o www.reverendopaulodetarso.blogspot.com. E do pastor José Ricardo, que é o blog Entre Amigos, www.pastorjosericardo.blogspot.com. Não se preocupe se você não conseguiu acompanhar todos esses endereços, nós estaremos passando aí na parte inferior do seu vídeo, também? Então eu quero também aproveitar nesse momento e fazer alguns agradecimentos, algumas pessoas especiais que nos têm encontrado nas ruas, que têm mandado um recado. É um pouco extenso esses agradecimentos, mas cada um deles vale. Eu quero que todos vocês que nos assistem sintam-se abraçados por nós aqui do programa Caminho da Vida. Em nome dessas pessoas, quero agradecer o Tião e a Zulmira, lá da IPB de Astorga, o professor Tomás e a Helena, da IPI de Astorga, o seu Joaquim, a dona Cristina, que estão participando lá da IPB do Jardim Alvorada, tiveram contato também com o Evangelho através do programa Caminho da Vida. O Júlio César Nunes, que trabalha na RTV Canal 10, provavelmente é o Júlio César Nunes que está colocando esse programa no ar para que você assista. Também tem sido atingido pelo Evangelho, nós louvamos a Deus por isso. O Alfredo Ruivo, lá do Jardim América, um abraço para você, Alfredo. Estamos orando pelo seu projeto. O Alfredo está com um projeto musical aí, nós estamos inseridos nesse projeto e eu tenho certeza que logo, logo teremos novidades com respeito a isso. Aos irmãos da IPB Nova Aliança, que agora mudaram, estão de endereço novo, lá no Cidade Alta. Depois o pastor Luiz Henrique vai passar para a gente o endereço do Cidade Alta. Ao evangelista Azael, a Adriana e ao Azaf, que chegou por esses dias, filhinho deles, eles são da IPB de Sarandi, Deus os abençoe. Ao Paulo e a Cida, de Campo Mourão, nós estávamos na praia, em Matinhos, eles nos encontraram lá em Matinhos, falaram, olha, eu assisto vocês toda semana, são lá de Campo Mourão. Ao pastor Hélio, da 2ª Igreja de Campo Mourão, ao pastor Anildo Klumbi, da 1ª Igreja de Campo Mourão, e a todos os irmãos aqui de Maringá, de Mandaguari, de Marialva, de Apucarana, Iguaraçu, Mandaguaçu, Engenheiro Beltrão, enfim, todas as pessoas que têm assistido o programa
programa Caminho da Vida, que tem orado por nós, que Deus os abençoe. É nosso desejo que a palavra do Senhor sempre encontre morada na vida e no coração de vocês. Agora nós vamos para um pequeno intervalo comercial. O tema do nosso programa hoje é chamadas à santidade. Esse é um tema especial para as mulheres. Então você que está nos assistindo, pega o telefone, liga para uma amiga sua, liga para uma irmã da igreja, peça para que ela sintonize com você nesse canal e vai receber uma mensagem de Deus para a sua vida. Quem trará um recado do Senhor hoje é a Patrícia Capelari, minha esposa, teóloga, que vai estar realmente trazendo um recado de Deus para o seu coração para abençoar a sua vida. Depois de um pequeno intervalo comercial, nós já voltamos com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Amanhã se comemora o Dia Internacional da Mulher. E por conta disso, eu quero compartilhar uma palavra específica ao coração da mulher. E o título dessa mensagem é Chamadas à Santidade. O texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 13 a 16, diz o seguinte: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que você entende por santidade? O conceito bíblico de santidade tem a ver com consagração, separação, uma vida totalmente voltada para Deus. No que se refere ao próprio Deus, santidade toma um conceito ainda mais abrangente, pois em Deus habita a plenitude, a perfeição, a pureza. E de uma forma mais prática, no que se refere a nós, santidade é sinônimo de separação das paixões deste mundo. Deus nos separou para Ele, para o louvor da sua glória. E nós devemos viver dessa forma, como separadas. E dentre as muitas áreas da nossa vida nas quais devemos viver em santidade, hoje eu quero destacar apenas 3, das quais a primeira é: precisamos ter uma vida de santidade no relacionamento com Deus. Minha irmã, talvez você que está me assistindo agora não está conseguindo desenvolver um bom relacionamento com Deus por conta de um grande sentimento de desvalorização que possa estar em seu coração. Não são poucas as mulheres que não são valorizadas por seus cônjuges, seus filhos, seus patrões, seus pais, amigos e talvez também na igreja, pelos líderes e até mesmo os pastores. Mas eu quero dizer algo extremamente importante.
Você é muito amada por Deus. Ele planejava a sua vida. Ele sonhava com ela antes da fundação do mundo. Ele a fez com a palma de suas mãos. Preste atenção no que diz o Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Muito antes de ser concebida por seus pais, você foi concebida na mente e no coração de Deus. De repente, você pode ser aquela pessoa que carrega um sentimento traumático no coração por julgar não ter sido uma filha esperada. Mas, com certeza, Deus a planejou. Ele a aguardava. Sua vida não é um acidente. Na Bíblia, encontramos vários textos que afirmam essa verdade. Dentre eles, quero citar Efésios capítulo 1, verso 4. Assim, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E Tiago, capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então não tem como imaginar que não temos valor, que somos um acidente, que Deus não nos ama. Desta feita, devemos desenvolver um relacionamento com Deus sem medo, sabendo que somos aceitas e amadas pelo Senhor. Temos como exemplo bíblico Maria, irmã de Marta, que quedou-se aos pés de Jesus. A mulher na casa de Simão, que não obstante a todas as dificuldades que a cercava, lavou os pés do mestre com suas lágrimas e foi recebida por ele. E uma vez que já sabemos que somos amadas por Deus, que Ele não nos rejeita e que temos livre acesso a Ele, agora quero destacar a necessidade de o colocarmos sempre em primeiro lugar. Somos criadas para sermos eternas. Esse mundo não é nosso lar, somos peregrinas, somos como estrangeiras nesta terra. E nesse aspecto venho falar um pouco sobre o excesso de vaidade que tem se difundido no meio feminino. Vaidade, no dicionário, significa qualidade do que é vão, ilusório, instável ou pouco duradouro. Desejo imoderado de atrair admiração ou homenagens. Muitas vezes somos levadas por conta da apelação da mídia a desejarmos um corpo escultural, uma pele de pêssego e um cabelo deslumbrante. Por outro lado, podemos afirmar que existe a vaidade saudável. Isso significa que podemos cuidar de nossa aparência. Isso é válido, contudo não com um fim errado, ou seja, única e exclusivamente para aumentar minha autoestima ou para provocar a admiração das pessoas, mas sim por saber que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E sempre saber que vaidade excessiva tira o meu foco de glorificar a Deus com tudo que sou e com tudo que tenho. O que acontece muitas vezes é que o excesso de preocupação com as coisas deste mundo leva-nos a vivermos única e exclusivamente o aqui e agora, depositando nossas expectativas e esperanças apenas neste mundo. Hoje muito se fala em triunfalismo e vitória. Muito tem sido pregado que a verdadeira felicidade e satisfação consiste em possuir riquezas e uma saúde perfeita. E tudo que for diferente disso é sinônimo de fracasso. A Bíblia, portanto, nos afirma o contrário em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós somos eternas, nossa vida não se resume a este mundo. Nosso lar não é aqui, mas no céu com o Senhor. Então, sabendo que fomos planejadas por Deus e que nossa vida aqui é passageira, precisamos saber qual o propósito de Deus para nós, lembrando sempre que ser bem-sucedida e cumprir o propósito de Deus para a minha vida são coisas absolutamente distintas. E nessa perspectiva, vamos compartilhar o segundo aspecto que requer de nós uma vida de santidade, no relacionamento conjugal. Também somos chamadas à santidade dentro do lar, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Quero falar com você em que ainda não tem o marido convertido.
Saiba que você ganhará seu marido para Jesus mais pelo procedimento do que pelas muitas palavras. 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não é falando mal do pastor que você vai ganhar seu marido, nem falando mal da igreja, nem mesmo apontando o dedo para os pecados dele, mas o amando e sendo exemplo de uma mulher que teme a Deus. Quero aproveitar ainda para falar com você que pretende se casar. Ore desde já pelo seu marido. Busque discernimento ao Senhor e peça direcionamento dele para não cair no erro de se casar com uma pessoa errada. Você quer um marido consagrado? Não é na balada e muito menos no barzinho que você vai encontrá-lo. E você que é mãe de menina solteira, ore pelo futuro marido de sua filha, mesmo que ainda não saiba quem será. A minha filha tem apenas 7 anos e eu e meu esposo não sabemos com quem ela irá se casar, mas já oramos por ele. E por fim, quero falar agora com você que tem um marido convertido. Seja uma esposa submissa e que não usurpe o papel de seu marido no lar. Tem muitas esposas que, com insensatez, destroem o ministério e o sacerdócio do marido dentro de casa, tomando sempre a iniciativa em todas as decisões. Seja uma esposa sábia, que edifica seu lar, que auxilia seu marido e não ocupa o lugar que é dele. E agora fala a todas as mulheres que estão me ouvindo. Lembremos sempre que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, verso 30. E sabe por que a graça e a formosura são enganosas? Porque um dia isso tudo vai passar, mas a sabedoria que vem do temor a Deus, isso nunca passa. Aí entendemos por que precisamos da conscientização de que somos peregrinas neste mundo. E quando entendemos isso, cumprimos melhor nossa missão no lar, no que se refere à conversão dos nossos cônjuges ou até mesmo na santificação dos que já são convertidos, sendo verdadeiras, abençoadoras, mulheres sábias que edificam seus lares. Entendendo que precisamos ter comunhão com Deus, ter uma vida de santidade no relacionamento com o marido, veremos agora um terceiro aspecto de suma importância em nossas vidas, que requer de nós um procedimento santo, no relacionamento com os filhos. Como é bom ser mãe, é uma bênção, um presente de Deus. Contudo, requer muita responsabilidade. Nossos filhos são vidas que Deus confia em nossas mãos. Ele os empresta para nós, pois são dele e para ele. É importante que você ore com eles e por eles. Não minta seus filhos, não os engane. Quer um exemplo? Quantas das que estão me ouvindo agora que nunca disseram aos seus filhos: não vá lá fora, senão o bichão vai te pegar? Coisas que parecem ser sem importância, contudo, é uma mentira. Que quando ele tiver idade para entender melhor, vai saber que você o enganou e isso fará com que ele ache que poderá mentir a você. Seja exemplo em tudo. Sei que não somos perfeitas, mas precisamos ser exemplo de mulheres que buscam ao Senhor e o amam acima de todas as coisas. Ganhe os seus filhos para Jesus com o exemplo da própria vida. Invista na vida dos seus filhos para o Senhor. A melhor herança que você pode deixar para os seus filhos é uma fé inabalável, uma vida de testemunho nos caminhos do Senhor. Como eu já disse anteriormente, nós temos uma filha de 7 anos, a Giovana. E para mim e meu esposo, pouco importa se ela vai ser médica, advogada, professora ou enfermeira. Para nós, o que mais importa é se ela vai continuar a servir a Deus na carreira que ela escolher. E por fim, ensine-os a amarem a Deus acima de todas as coisas. Ensine-os a priorizar o reino de Deus. E para concluir a mensagem de hoje, quero afirmar que precisamos ser santas em todo o nosso procedimento, sabendo que a nossa comunhão com Deus vai refletir no nosso relacionamento familiar como um todo, seja com o cônjuge, com os filhos e com os pais para as que são solteiras. Somos criadas pela vontade de Deus
Ninguém é um acidente e precisamos viver aqui, visando as moradas eternas. Precisamos viver de modo que glorifique a Deus e nunca priorizando as coisas deste mundo, mas as que são eternas. Que Deus nos abençoe e nos santifique a cada dia mais. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra Olha, um dia quando... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o nosso programa Caminho da Vida. Já tivemos uma mensagem abençoada por Deus, feita pela Patrícia, minha esposa, também bacharel em teologia. Eu quero apresentar hoje as mulheres que vão estar participando conosco aqui desse programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Quero começar pela minha esposa, Patrícia Domingues Gonçalves Capelari, teóloga, que já trouxe a mensagem para você hoje, já trouxe um recado de Deus para o seu coração e vai nos ajudar um pouco aprofundando esse conhecimento. Também temos a Maria Estela Domingues de Moraes, esposa do pastor Hamilton de Moraes, da Igreja Presbiteriana Central, mas a função dela não é essa. Ela é pós-graduada em administração hospitalar e também é professora de administração pública. Está conosco aqui, nos ajudando, colaborando com o programa O Caminho da Vida. Também é a esposa do pastor Paulo de Tarça, Joanaína Machado de Souza, que é educadora e a partir de segunda-feira, pela fé, uma psicopedagoga, né, estará defendendo a sua tese. E hoje, também representando a ala infantil, tem a Giovana, que é minha filha amada, Giovana Gonçalves Capelari, está aí com a roupinha de estudante, ainda é estudante, com certeza Deus fará grandes coisas na vida dela. E não poderíamos esquecer de alguém que está nos ajudando toda semana, que é a Suzana Alves, que é aqui a nossa técnica de produção, está trabalhando conosco aqui. A Suzana já está conosco aqui há um ano, mas ela já está antes aqui, trabalhando aqui na Rafa Produtora. É bênção, para você ver o quanto é importante a vida da mulher na sociedade, o quanto é importante a inserção da mulher no trabalho, seja em todas as áreas da sociedade, para abençoar a vida do homem. E eu quero começar fazendo uma pergunta aqui para as mulheres que estão conosco. Preciso fazer uma correção, que eu esqueci de apresentar o homem aqui que está junto conosco, que é o pastor Luiz Henrique. Está passando despercebido. Tudo bem que é o dia especial da mulher, ele não vai ter nenhum tipo de milindre com respeito a isso daqui. Mulheres, nós já ouvimos a mensagem, vocês já estudaram um pouco mais sobre esse tema. Eu queria perguntar para vocês, o que é santidade? Patrícia, você que trouxe esse recado de Deus para a nossa vida, o que significa santidade? O que é uma pessoa com a vida santa? Uma pessoa com vida santa é uma pessoa que é separada por Deus para a glória de Deus. É uma pessoa, aquilo que eu abordei na mensagem, ela é separada das paixões deste mundo. É como se ela não fosse uma pessoa que fosse contaminada com as coisas deste mundo,
A santidade, quando se refere ao ser humano, não quer dizer que, quando Deus pede para que nós sejamos santos, não quer dizer que nós somos perfeitos, mas que nós caminhamos para essa perfeição. Nós caminhamos cada vez mais perto daquilo que Deus quer de nós, cada vez mais perto daquilo que seria estarmos mais parecidos com Deus. Ele nos separa para Ele, para glorificarmos a Ele, para exaltarmos a Ele em tudo que somos. Benção. Estela, até pela graduação que você tem, pela tua área, que é administração, tanto hospitalar quanto administração pública, nós falando de santidade, e como nós poderíamos aplicar esse conceito de santidade, uma vez que Deus nos separou, para o relacionamento com as outras pessoas? Porque a santidade não seria uma alienação, né? Ela teria que trazer efeitos práticos. Como nós poderíamos ver esses efeitos práticos nesse relacionamento uns com os outros? Na verdade, pastor, isso que a Patrícia falou é uma verdade, né? Nós somos separados para sermos influenciadores, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não só fomos separados, nós também temos que estar ligados. Separamos do mundo para estar ligados a alguma coisa e ligados a Deus, ligados ao sagrado, né? Então, nós temos que realmente buscar essa vida de santidade. E uma vida de santidade traz equilíbrio, traz saúde para a nossa alma, né? Então, realmente, santidade está muito ligado também à espiritualidade. São duas coisas muito importantes, né? E que nos trazem maior confiança de que, se nós realmente nos voltamos para o Senhor, que se nós realmente nos separamos, deixamos de fazer aquelas coisas que desagradam ao Senhor, nós vamos ter muito mais saúde, vamos ter muito mais equilíbrio, né? A palavra diz que nós devemos ter moderação, né? E a moderação deve ser conhecida pelas pessoas. E outra coisa também interessante com relação à santidade é que ela está ligada à conduta, a procedimento, a maneira de agir, a testemunho. Verdade. E, Joana, com respeito ao testemunho, você que trabalha na área de educação, eu acho que talvez seja um grande desafio trabalhar o conceito de santidade com alunos, com pais. Como lidar com isso na área de educação? Como lidar com o conceito de santidade nas escolas, nessa vida, nesse lidar com os alunos? O pastor está falando bem verdade mesmo. Porque dentro de um contexto escolar, cada criança traz a sua bagagem, cada ser humano traz a sua bagagem. E dentro dessa bagagem que ele já traz um conceito do que é santidade, né? Para a vida dele, de acordo com o que ele aprendeu desde pequeno. Mas, na prática, nós não podemos nos esquecer, como a Estela falou, a santidade ela está ligada. Então, é estar ligado à palavra de Deus. Porque, como fala na palavra de Deus, em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, não há como falarmos em uma vida santificada, em santificação, sem falarmos da palavra de Deus, de ter uma vida pautada na palavra de Deus. E dentro desta vida, em que o referencial é a palavra de Deus, existem atitudes que não cabem, né? Então, a gente sempre está passando isso. A mentira não cabe. Verdade. Passar o amigo para trás não cabe. E esses são conceitos que às vezes já vêm de casa, né? E é uma coisa complicada de se lidar, não é? É verdade. Então, há necessidade de estar muito pautado nesse referencial, estar ligado na palavra de Deus. Aí sim, tem como buscar essa santidade. Amém. Uma das coisas que eu acho interessante que a Joana citou agora é o fato de que nós, e é uma das marcas desse mundo atual, que nós chamamos de pós-modernidade, é que nós temos um conceito de verdade que é todo nosso e nós achamos que isso é o suficiente. E a Joana citou aqui, você traz a sua bagagem, o outro traz a outra bagagem, então para um verdade é uma coisa, para o outro são verdades subjetivas, isso, poderíamos dizer. Para o outro santidade é outra coisa, e a gente se esquece de que existem determinados conceitos que são únicos. A própria Joana já leu aqui. A tua palavra é a verdade. Então, onde está o maior coletivo de verdades? Na palavra de Deus. Outra verdade que também não leva em consideração o que nós pensamos ou deixamos de pensar é o próprio conceito de santidade, que a Patrícia também falou aqui. E a Estela aplicou muito bem na nossa vida prática. A gente precisa mostrar, fazer com que essa santidade seja conhecida, essa moderação seja conhecida. O conceito de santidade
Eu coloquei no boletim da nossa igreja esse fim de semana, uma frase de um pensador do século XVI: santidade não é uma pessoa que não peca, mas é uma pessoa que se entregou completamente para Deus. Esse conceito, ele é absoluto, ele não é relativo, não depende do que você pensa. Então seríamos trabalhar com verdades absolutas, não com a verdade individualizada das pessoas, né? Esse seria o ideal. A mensagem, a Patrícia tratou da questão de muitas mulheres sentirem-se desvalorizadas e por conta disso não conseguirem ter um bom relacionamento com Deus. Como vocês veem isso? A questão da valorização da mulher na sociedade, dentro do lar, marido, filhos, e como lidar isso, como construir um bom relacionamento com Deus assim? Quando nós falamos sobre relacionamento com Deus, o que muitas vezes acontece é que as pessoas confundem o relacionamento que nós temos com Deus, o relacionamento que nós temos com as pessoas, com o pai. Se você não tem um bom relacionamento com seu pai, consequentemente você não vai ter um bom relacionamento com Deus. Enquanto não houver uma cura, você não vai conseguir desenvolver um bom relacionamento com Deus. E não é assim. Com Deus é diferente. A pessoa precisa conhecer verdadeiramente a Deus. Ter intimidade. Como que a gente consegue intimidade com Deus? Por meio da oração. Por meio do relacionamento diário com Deus. Não é só aquele, agora eu vou orar, agora eu vou falar com Deus, é o meu momento com Deus. A vida toda. Da leitura da palavra, de conhecer quem Deus é. A leitura, né? Deus se revela na palavra. Não simplesmente ler, mas meditar na palavra. Isso é fundamental, porque a gente só ama o que a gente conhece. Verdade, E é Joana. conhecendo que a gente consegue aprimorar esse amor e estabelecer um relacionamento mais íntimo. Sim. É verdade. Essa questão da intimidade, né? Quando a gente diz de buscar a Deus, a verdade é o relacionamento que é importante, né? O que para Deus alegra o coração de Deus é essa intimidade de a gente ter com Ele, de poder falar, de poder nos expressarmos, né? Porque na verdade nós falamos com Deus, pedimos a Deus. Agora, quando que Deus fala conosco? Quando nós lemos a palavra. É através da palavra, né, que Ele fala conosco. É uma via de duas mãos, né? Nós falamos e Ele também fala conosco, né? E falando dessa questão de viver em santidade, eu acho que são 3 pontos fundamentais. Primeiro, darmos ouvidos à palavra de Deus, crer nessa palavra, né? Como a Joana disse, não vamos dar aquilo que nós não sabemos ou aquilo que nós não cremos, né? E a mais importante que eu acho com relação à santidade que nós estamos tratando é a questão de nos abstermos das coisas do mundo, da carnalidade, das coisas que desagradam a Deus, do pecado, né? Que tão tenazmente nos assedia. Inclusive, na própria mensagem falou sobre esse culto do corpo, que às vezes, não que cuidar do corpo seja ruim, cuidar do corpo é bênção, o corpo é templo do Espírito Santo, mas nós vemos que a questão não é o cuidado, é o culto ao corpo. O corpo é uma apelação. Tem sido muito falado na televisão. Hoje a mulher na televisão só tem valor se ela tem um corpo bonito, se ela está na moda. Está na moda. Então, infelizmente, esses excessos, essa falta de equilíbrio é que tem afastado muitas vezes as pessoas de Deus. Então a pessoa se apega tanto a essa questão da preocupação consigo próprio, com o seu lazer, não que o lazer seja pecado. Nada disso que nós estamos falando enquanto conceito é mal em si. Nós estamos falando do exagero, né? Então, e esse apego exagerado, a imagem refletida no espelho, essa necessidade que a gente vê muitas vezes das pessoas em agradar as outras, faz com que ela se distancie de Deus, que ela não tenha esse referencial que é Deus na vida dela. Verdade, verdade. Uma bênção aqui o programa com as mulheres, estamos conversando aqui em off. A gente sempre fala que precisamos fazer mais programas desses, vamos ver se esse ano, em nome de Jesus, nós conseguimos ampliar um pouco mais. Agora nós vamos para um pequeno intervalo comercial e nós já voltamos aqui com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra Olha, um dia construir. infelizmente o seu projeto não foi aprovado.
Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Hidral Veículos. Há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Posto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida, nesse programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu quero aproveitar para fazer alguns convites. Nesse sábado agora, dia 10, nós teremos um chá especial para as mulheres lá na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, fica na Alameda João Paulino 106. Na outra semana, no dia 17, temos outro chá especial das mulheres, numa tarde especial, no dia 17, lá no Salão de Festas do Condomínio Világio Bourbon. Onde fica? Fica na Avenida Serra Azul, número 2649, às 15 horas. Este é promovido pela Igreja Presbiteriana Central e tem uma taxa de R$10 por mulher. Vai lá, vai ser bênção para a sua vida. Então, dia 10 agora, nós temos na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, às 16 horas, na Alameda João Paulino 106. E no dia 17 de março, nós estamos lá no Salão de Festas do Condomínio Világio Bourbon, número 2649 da Avenida Serra Azul, às 15 horas, com a taxa de R$10 esse segundo encontro, tá ok? Você que é mulher, vai participar conosco, tenho certeza que irá ser bênção para a sua vida. Continuando aqui. Deixa eu só fazer um convite aqui antes de continuar. Então, pastor. Já que você está nos chás das já estamos mulheres, convidando aqui os chás aqui. Já que você está nos chás, no dia 10, esse sábado, também tem um chá das mulheres lá na Igreja Presbiteriana do Borba Gato, na quarta igreja. Só que é 1 hora antes, é 15 horas. Dá tempo de tomar 2 chás, então. Dá tempo de tomar 2 chás nesse sábado agora à tarde, 15 horas. Se você mora ali na região do Borba Gato, Iguaçu, Itaipu, Santa Rosa, dá um pulinho lá. Qual o endereço, pastor? Passa o endereço. Rua das Cibipirunas, número 297. É a rua daquele colégio que tem lá no Borba Gato, né? Isso, a rua que morre ali no Thomas Edison e continua do lado depois dele lá. Número 297 é a esquina com a Rua Gerânios, tá bom? E no dia 17, o pastor Alessandro falou aqui na abertura, a nossa congregação, a Congregação Nova Aliança, ela é filha da igreja, da nossa igreja, da quarta igreja, ela está de local novo, tá? De templo novo. Ficou pequeno, crescemos, saímos então da Gastão Vidigal e fomos para a Avenida Carmen Miranda, lá no Cidade Alta. E no dia 17, no outro sábado, às 20 horas, nós teremos um culto de louvor a Deus pela mudança de local. O pastor Eliseu que vai estar pregando. Pastor Eliseu que vai estar pregando nesse evento. Você é nosso convidado. Também quero dar um abraço ao pessoal da IPI de Santa Fé. Dia 31, eu estarei pregando no aniversário da IPI de Santa Fé. Vou eu e o pessoal do Ministério Doulos abençoar a vida de vocês em Santa Fé. Mulheres, vamos voltar para aquilo que é importante, que é a conversa com vocês aqui, né? Nós falamos já de santidade no relacionamento com Deus e no relacionamento conjugal. Como deve ser esse nível de santidade? Porque tem muitas mulheres que não sentem que o seu relacionamento conjugal é santo ou não transferem para o relacionamento conjugal a vida de santidade. Como deve ser o proceder da mulher no seu lar, na vida conjugal, no relacionamento com o seu esposo? Eu queria falar aqui uma coisa que eu tenho visto, que muitas vezes acontece, que eu abordei na mensagem, a questão da esposa de marido convertido. Às vezes você pode não ter aquele problema, meu marido não vai à igreja comigo, ou ele não é convertido. Não, esse problema talvez você não tenha, mas talvez você tenha aquele problema, o problema de muitas vezes você tomar o lugar do seu marido dentro de casa, você ditar as regras, você tomar as decisões, você tomar a frente
do sacerdócio do marido, da questão de chamar os filhos e orar com eles, ler a Bíblia com eles. Não que você não possa fazer, mas às vezes se o seu marido já não tem muito esse costume, então se você fizer sempre, ele vai encostar e não vai fazer. Aí o que acontece? Os filhos crescem com o referencial do quê? Do que a mãe é quem é a cabeça do lar. Não, o marido é a cabeça do lar. Nós somos a esposa que não estamos abaixo dele, mas estamos ao lado, cumprindo o nosso papel de sermos auxiliadoras, de sermos aquela mulher idônea que está ao lado, está o auxiliando naquilo em que ele... naquilo em que Deus pediu para que nós fizéssemos. Se você toma o lugar do seu marido, você inverte os papéis dentro de casa, cria uma confusão dentro do lar, isso não é bom. E aí já vai um recado para o maridão, em nome de Jesus, meu santo varão. Faz a sua parte, querido. Ora com a esposa, ora pela esposa, ora com o filho, ore pelos filhos. Seja o sacerdote. Tem muito marido crente que quer submissão, mas ele não tem missão nenhuma para que a mulher se submeta. É importante que você entenda que submissão é estar debaixo de uma missão. Qual que é a sua missão no lar? Pense nisso, meu irmão. Vale ressaltar que muitas vezes a mulher que toma essa dianteira, ela não faz proposital. Ela faz isso sem perceber, em atitude de desespero, talvez. Exatamente. É como se ela estivesse gritando por socorro. Mas aí a palavra de Deus, ela traz um alerta muito importante. Ela fala assim que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Verdade. Mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. E muitas mulheres, nessa ânsia de tomar a dianteira, porque tem que ser feito, se eu não fizer, não tem quem faça, ela está destruindo o lar. Ela está tirando todo o referencial que os filhos precisam do pai. Sim. E como foi dito na mensagem, ela está prejudicando o ministério, o sacerdócio do esposo. E vale ressaltar, principalmente aos maridos, não é por maldade, como a Joana falou. Não faz maldade. Às vezes é uma questão de omissão do marido. Né? Boa. O marido se omite e a mulher se sente na obrigação de tomar a dianteira. Ela vai para suprir, para fechar uma lacuna que apareceu, né? Se o marido fizesse a parte dele, em muitos lares é isso que acontece. Se o marido fizesse a parte dele, a mulher faria a parte dela. Quando o marido se omite, a mulher assume o papel que deveria ser do homem e confunde a cabeça dos filhos. Confunde não só dos filhos, eu acho que da própria mulher acaba sofrendo com isso, né, Estela? Da própria mulher. A mulher acaba sendo uma pessoa não tratada nesta área. E nós vemos, às vezes, mulheres descontroladas. E muitas vezes são até taxadas de loucas por tomarem certas atitudes, né? E sendo que, às vezes, era uma atitude que o marido deveria tomar. Então, são maridos que, às vezes, não estão realmente assistindo às suas esposas. Nem protegendo, né? Protegendo, de uma certa forma, né? Dando segurança a ela de cumprir a função para que ela foi chamada. Exatamente, a questão de segurança. A mulher, ela procura encontrar no marido segurança. E se ela não encontra, ela vive... acaba também acontecendo aquilo que nós falamos no começo. Ela se sente desvalorizada. Então, causa uma confusão. Entra a questão da autoestima também, né? Verdade, Como você muito bem colocou, essa questão do nosso relacionamento com Deus, tem muito do nosso relacionamento com o nosso Pai. Então, se o homem, o marido, aquele homem que, ou convertido ou não, que não sabe realmente a função da mulher, ou não sabe lidar com a mulher, ele vai tratar muito mal essa filha. Ele não vai dar atenção, ele vai achar que, quando ela quiser um carinho, vai achar que é alguma coisa errada, e essa menina, né, uma mulher, vai crescer com uma autoestima muito prejudicada. Ele não vai ajudá-la na sua sensibilidade, né? Isso é muito importante. Não vai entender a sua feminilidade. Isso é muito sério, inclusive, diga-se de passagem. E já que você tratou até a questão de filha, Estela, e no relacionamento com os filhos, como uma mãe deve demonstrar santidade? Qual o modelo bíblico de santidade no relacionamento com os filhos? Eu creio que eu tenho filhas, né? E Duas moças lindas, diga-se de passagem. Obrigada. Eu sempre procurei, até meu marido brinca comigo, você faz essa parte de discipulado, estudo bíblico. Isso foi muito bom, porque nós aprendemos então a ter um relacionamento muito gostoso. E eu pude então passar a palavra de Deus, sempre fiz com elas uma coisa que eu acho muito importante, as mães, né, que têm crianças pequenas, meninos, né, pequenos, que você leia com seu filho, que você estude com ele a palavra todos os dias. A maneira dele, no linguajar dele, né? Isso é muito importante. E eu vejo hoje os frutos de eu ter feito isso com as minhas filhas. É como se agora eu tivesse segurança
no sentido daquilo que foi passado para elas, né? Então, hoje eu tenho mais tranquilidade. E hoje elas estão começando a passar, né? Uma das minhas filhas dá aula para as crianças na escola dominical, e ela vem assim maravilhada de ouvir as coisas que as crianças falam, né? Fala, mãe, então eles também estão aprendendo em casa como você fez comigo. Ela disse que uma das crianças agora de 4 aninhos, ela falou, vamos agora, cada um vai dizer o seu versículo, o versículo que sabe de cor. Aí de 4 anos, o Jairinho, é uma graça esse menino, ele recitou um texto da palavra muito grande. Ela ficou assim, né, maravilhada, falou, mãe, eu chorei, porque de ver 4 anos ele decorando, né, a palavra. Então isso é muito importante. Mães, acho que as mães é que vão ter que se disciplinar para poder passar isso para os seus filhos todos os dias. Verdade. Então é comprovado que a criança ela aprende muito pelo exemplo. Então essa questão do relacionamento com os filhos, claro, tem que haver o diálogo é fundamental, mas é muito importante o exemplo. O exemplo fala em muitas situações que os pais não precisam abrir a boca, apenas mostra pela criança o seu agir, o seu proceder, as suas palavras. Então, a criança aprende muito pelo exemplo. Você deve não só ensinar os princípios bíblicos, mas viver. Eu acho interessante algo que muitas vezes acontece, eu até falei na mensagem, uma coisa que a gente acha às vezes muito boba, assim, né? Pequena, questão da mentira. Você ensina para o seu filho, você não pode mentir. O diabo é o pai da mentira. E você mente para o seu filho. Isso é uma coisa muito séria. É muito sério. Eu sempre falo, filha, a mamãe não mente para você. Então, eu procuro viver o princípio, não só falar e ensinar. Né? É lógico que nós temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra, isso é importantíssimo, isso é bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo quando for velha. Ela não se desviará dele. E como você disse, nós também, eu e meu marido, nós colhemos os frutos dentro do nosso lar. Nós temos a plena certeza pelos frutos que nós vemos na vida da nossa filha que ela é convertida. Isso é bênção, isso é muito bom. E com respeito a essas coisas que têm sido faladas, nós precisamos prestar atenção àquilo que diz em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz o quê? Filhos, pais, não provoqueis a ira. Vossos filhos a ira. Como os pais provocam a ira? Falando, faz isso, mas o pai não faz. Obedece, mas o pai é diferente. Nós temos visto exemplos. Ou promete, Pode falar. E não cumpre. O pai que promete alguma coisa para o filho e não isso cumpre. É tão sério, Estela. Eu tenho experimentado lá em casa, até com a Giovana, e tem sido uma bênção. Por exemplo, papai, eu quero ganhar isso de presente. Se nós formos dar, nós falamos, filha, nós vamos dar em tal data. E ela pode ficar segura que ela vai ganhar. Mas se nós falarmos que não vamos dar, ela não vai ficar perturbando para ganhar, porque ela sabe que não vai dar. Por quê? Nós não vamos comprometer a nossa palavra com a nossa filha. Então, olha, se é sim, e ela fica tranquila, porque ela vai ganhar. Ela se sente segura na tua palavra. E isso é importante. Isso é importantíssimo. Infelizmente, a gente hoje em dia ainda vê pais que falam assim para os filhos, faça o que eu falo, não o que eu faço. Isso é errado. E com isso é o que a gente pode perceber, que aí vai forjando o caráter da criança e assim ela vai aprendendo a desenvolver o relacionamento com Deus. Verdade. É dentro do lar que ela vai começando a aprender a se relacionar com Deus, na medida em que ela se relaciona com os pais, à medida em que ela confia nos pais, à medida que ela sabe que ela está segura ali. O exemplo dentro de casa. Se tem pais comprometidos com Deus, pautados na palavra, essa criança, ela vai crescer confiante, ela vai aprender a confiar. O caminho dela vai ser mais tranquilo na presença de Deus. Verdade. E a saúde também emocional da criança, exatamente, né? Não criando ansiedade, não falando, né, aquilo que realmente não vai cumprir, realmente mostrando para ela a importância de ser uma pessoa digna. E santa também. Não que uma criança. Isso é santidade. Não que uma criança que cresce num lar desestruturado vai ser uma pessoa má, uma pessoa terrível no futuro. Não. Para isso nós contamos com a graça e com a misericórdia. Com a graça e misericórdia de Deus, com a ação poderosa do nosso Deus. Mas com certeza essa pessoa vai encontrar muito mais dificuldade pelo caminho. Eu estou vendo que o pastor Luiz está tentando falar lá, mas na verdade... Pode falar, pastor. Não é que as mulheres não deixam, não é isso não. Isso é um preconceito. Que o assunto está
tão interessante, elas estão desenvolvendo de uma maneira tão boa que nós não podemos interromper, mas fala, pastor Luiz. Eu praticamente não tenho muito o que acrescentar também, porque está sendo tão bem falado aqui. Eu só queria desenvolver o versículo que a Estela e a Patrícia citaram, que é Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança qual é o caminho. Não é dizer assim, ó, o caminho é aquele. Não. Ensina a criança no caminho significa eu estou nele e você vai andar comigo nele. Nós estamos Enquanto nesse eu caminho. estou no caminho. Isso. E isso, como diz lá em Deuteronômio 6, né? Exatamente. Que é ao sentar, andando nele, ao levantar, isso. andando pelo caminho, colocando nas portas, na testa, ou seja, em todos os lugares, né? Ao deitar-te, mas ao para levantar-te. Isso você tem que estar andando nesse caminho. Não adianta querer que seu filho ande se você não andar nele. É verdade. Isso é importantíssimo, porque as nossas crianças hoje em dia, elas são bombardeadas a todo momento por influências, seja a televisão, a mídia, internet. Então essas crianças estão recebendo essa influência. Está tirando a pureza dos nossos filhos. Tá? Com certeza, com certeza. Está perdendo contaminação. a essência da infância, aquela coisa gostosa da inocência da criança. Eu quero fazer uma proposta para vocês aqui, mulheres, porque o nosso tempo já estourou e muito. Eu queria convidá-los para a semana que vem nós continuarmos esse assunto. Eu acho que vamos dar uma olhada na agenda de vocês, vamos ver a possibilidade de vocês estarem de volta e aprofundarmos nesse tema que é muito importante, tem sido bênção. Nós vamos ter que parar por aqui. Agradeço você que nos assistiu. E o pastor Luiz, que quase não falou nada hoje, que vai estar orando por nós nesse momento. Nós nem vamos para o intervalo comercial final. O pastor Luiz vai estar orando por nós e assim nós vamos encerrar o programa Caminho de hoje, o programa Caminho da Vida de hoje, e já vamos ver a possibilidade de agendarmos com elas para continuarmos esse assunto tão importante da semana que vem, principalmente nesse relacionamento com os filhos, nessa construção do caráter dos filhos, tá ok? Fique agora o coração do pastor Luiz, semana que vem estamos de volta com o programa Caminho da Vida, que Deus abençoe sua vida e seu coração, em nome de Jesus. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Vamos orar então, feche seus olhos. Senhor Jesus, queremos te louvar porque o Senhor é o nosso Pai e o Senhor tem caminhado ao nosso lado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado acerca da santidade e acerca de como nós devemos viver para o Senhor. Muito obrigado pelas preciosas joias que o Senhor colocou ao nosso lado, que são as nossas esposas, as mulheres da nossa casa, as nossas filhas, as nossas irmãs, as nossas mães. Muito obrigado por todas elas. Queremos lhe pedir, Senhor Deus amado, que o Senhor abençoe poderosamente as mulheres, as filhas do Senhor que estão dentro da tua igreja e faça com que através delas o teu evangelho possa seguir adiante também. Faça com que elas sejam um exemplo para cada um de nós, em especial exemplos dentro de casa. Abençoa cada uma dessas preciosas irmãs que vieram hoje também conversar conosco acerca da tua palavra. Abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram.